20 de junho. Não é hora de você mandar a sua carne calar a boca? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus com Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 11. Se não for controlada, a sua carne tentará dominar você, encarregar-se das suas emoções e promover preguiça em sua vida. Ela irá lhe dizer que você fez demais, que você já fez mais do que qualquer outra pessoa, que você não precisa fazer mais do que já fez e que você não é tão valorizado quanto deveria ser. Sua carne irá aconselhá-lo a relaxar, acalmar-se e tirar uma folga. Ela gritará que se alguém merece fazer nada durante algum tempo, esse alguém é você. Sua carne sempre tenta levar tudo a um extremo. Se você lhe permitir controlá-lo, ela o levará a um estado de preguiça que ceda toda a sua perspectiva e destrói a sua produtividade. Você perderá sua alegria, esperança, vitória, até mesmo a sua razão de viver. No fim, você ficará fraco, impotente e desprovido de desejo ou energia para perseguir qualquer coisa, para não falar do alto chamado que Deus tem para a sua vida. Quando a sua carne se levanta e seduz você a ser preguiçoso quanto ao seu sonho, seu negócio ou seu relacionamento com Deus, o que você deve fazer? Ou quando ela o persuade a acreditar que você é pobre demais, estúpido demais, feio demais, desinteressante demais ou medíocre demais para ser usado por Deus, como você deve reagir? Você deve chorar e se queixar por não ser tão talentoso quanto os outros? Deve sofrer por não ser tão magro quanto alguém? Você deve choramingar por não ter nascido em uma família mais prestigiosa? Deve se lamentar por nunca ter conseguido terminar os estudos? A sua reclamação colocará um diploma em sua parede? É tempo de dizer à carne para calar a boca. Então, agarre-se ao poder de Deus de mudar você e a maneira como você está pensando. Enquanto você permitir que essa carne rançosa e fedida produza uma mentalidade de pobre de mim, não fará qualquer contribuição importante para o mundo. E isso é uma pena, porque Deus quer usar você. Em vez de deixar a carne guiá-lo, é hora de fazer como o apóstolo Paulo ordenou em Romanos 6, versículo 11, ao dizer: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A palavra considerai-vos provém da palavra grega logizomai, que significa ponderar, pensar, julgar, considerar ou contar algo como feito. Isso significa que o versículo poderia ser traduzido assim: de uma vez por todas, considerem-se mortos para o pecado. Porém, é importante observar que o tempo grego significa que esse considerar deve ser feito de maneira contínua. Com isso em mente, concluímos que o versículo poderia ser traduzido assim: de uma vez por todas, considerem-se mortos para o pecado. Depois disso, continuem assim. Continuem considerando-se como alguém que morreu para o pecado. A palavra morto provém da palavra necros, palavra grega que significa cadáver humano. Ela é a imagem de uma pessoa verdadeiramente morta, cujo corpo sem vida não tem batimento cardíaco nem respiração. Essa pessoa é declarada clinicamente morta. Ela é agora um cadáver. Ao usar a palavra nekos, Paulo nos diz que devemos nos considerar mortos, não reativos ao pecado.
Devemos ser tão não reativos ao pecado quanto uma pessoa morta é à vida. Os mortos não respondem a coisa alguma porque estão mortos. Essas poderosas palavras de Romanos 6, versículo 11, poderiam ser interpretadas da seguinte maneira: de uma vez por todas, considerem-se mortos para o pecado. Depois disso, continuem assim. Você tem de manter-se contando a si mesmos como alguém que morreu para o pecado. Quando servi como pastor assistente na Igreja Batista do Sul, o pastor sênior quis me ensinar a conduzir funerais, então me levava a um funeral após outro. Ele queria que eu aprendesse a me conduzir em situações delicadas e difíceis. Um funeral de que participei foi uma experiência inesquecível. Ainda agora, posso vê-lo vividamente ao escrever sobre ele. Foi um funeral realizado para uma família não salva, cujo filho havia morrido tragicamente em um acidente. A tristeza e a contrição naquela sala eram tão fortes que quase pareciam dominar todo o ambiente. Nada é mais triste do que um funeral em uma família de incrédulos. Eles não têm fé nem esperança. Quando perdem um ente querido, é verdadeiramente uma catástrofe, porque a falta de esperança deles os oprime. Porém, ainda pior do que comparecer a um funeral é ser chamado a conduzir um. Eu observei a mãe se aproximar do caixão para dizer seu último adeus ao filho. Ela estava tão esmagada de tristeza que se arrastou para dentro do caixão. Ela apertava e segurava firmemente o cadáver do filho, suplicando: fale comigo, não me deixe assim." Os funcionários da funerária tiveram de tirar a mãe do caixão e escoltá-la até a limusine que aguardava para levá-la, e o restante da família ao cemitério para o enterro. Aquela experiência precoce está gravada para sempre na minha memória. Nunca me esqueci daquela lamentável visão de quando a mãe agarrou aquele corpo morto em seus braços e lhe implorou para falar com ela uma última vez. Porém, aquele corpo não falaria com ela, ele estava morto. O invólucro vazio, deitado naquele caixão, era a sombra falecida, expirada e terminada de um jovem que já havia vivido, mas agora havia desaparecido. Não havia batimento cardíaco, respiração nos pulmões ou pulsação a ser sentida em seus pulsos. O relógio tinha parado de funcionar para a vida daquele homem e não havia como voltar o relógio para fazê-lo voltar a funcionar. Era um negócio feito. A vida daquele homem havia expirado. Seu corpo estava mortificado. Bem, sua carne precisa ser mortificada da mesma maneira. Como Paulo diz em Romanos 6, versículo 11, é tempo de você ponderar, pensar, julgar, considerar ou contar como fato acabado que você está morto para o pecado e suas insinuações mentirosas. Para contar-se continuamente como morto para o pecado, você poderá ter de falar a si mesmo frequentemente e exercer autoridade sobre a sua carne. Mande sua carne calar a boca e lembre-se de que a carne perdeu seu poder na cruz e já não tem o direito de governar e reinar em sua vida. Você não tem de deixar a carne dominar você mais tempo. Você não tem de deixar a sua carne e as suas emoções lhe darem desculpas esfarrapadas. Em vez de focar-se no que você não é capaz de fazer, é tempo de começar a pensar sobre o que você poderá fazer quando se render ao Espírito de Deus. Foi por isso que, a seguir, Paulo disse que agora você precisa começar a olhar-se como alguém que é vivo para Deus em Cristo Jesus.
O pecado já não é seu senhor. Agora, você é o servo de Jesus Cristo. Quando seu corpo, sua mente e suas emoções são submetidos a Ele, você deixa de ser escravo de seu corpo e de suas emoções. Em vez disso, seu corpo e suas emoções se tornam seus servos, instrumentos de justiça para ajudá-lo a realizar os sonhos que Deus colocou em seu coração. A única maneira de você e eu realizarmos aquilo que nascemos para fazer é deixar de lado as mentiras do inimigo, dizer à nossa carne preguiçosa e queixosa para manter a boca fechada, assumir o controle de nossas emoções e nos render a Deus como instrumentos. Então, quando começarmos a falar a verdade da palavra de Deus, recorrendo ao seu poder que opera em nós e por meio de nós para fazer a sua vontade, começaremos a ver resultados e realizações sobrenaturais. Deus tem algo tremendo para você fazer. Absolutamente nada pode impedir você de fazer o que Ele colocou em seu coração, seja seu grau de estudo, posição na sociedade, afiliação política ou aparência física. Nenhum desses fatores terá impacto algum sobre o chamado de Deus em sua vida. O único fator que impacta a capacidade de Deus de usar você é a sua própria obediência a Ele. Seu coração precisa estar disposto. Você precisa exercer autoridade sobre a carne que o levaria a um caminho preguiçoso. E você precisa render o seu corpo ao Espírito de Deus como um instrumento de justiça. Então, você se encontrará no caminho que leva a ser usado por Deus. Receba essa oração e veja se ela se encaixa na sua vida. Senhor, eu me considero morto para o pecado. Não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Foi isso que tu me fizeste para ser. Portanto, te peço que me ajudes a dizer não à minha carne e à tentação, e depois a ensinar-me a viver para ti. Espírito Santo, dá-me tua força e teu poder para eu andar no poder de ressurreição de Jesus Cristo. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Existem áreas de sua vida que você ainda não considerou mortas? Quais são essas áreas e o que você fará a respeito delas? Você permitirá que essas áreas insubmissas continuem dando as cartas ou as contará como mortas e impotentes em sua vida? Você tem hábitos pecaminosos que costumavam estar inativos e não reativos e agora estão tentando acordar novamente? Em caso afirmativo, o que você fará para remortificar essas áreas de sua vida para poder permanecer livre? Em que área a sua carne tenta com mais força falar a você e dominar você? Absolutamente nada pode impedir você de fazer o que Deus colocou em seu coração. Grau de estudo, status na sociedade, afiliação política ou aparência física. Nenhum desses fatores terá qualquer impacto sobre o seu chamado na sua vida.